alunos, tudo bem com vocês? Prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje dando sequência aí à nossa aula sobre os protozoários, né? Na aula passada aí a gente tratou um pouquinho da parte filogenética, uma parte introdutória, onde a gente comentou um pouquinho aí das características gerais do grupo, né? Do que aquilo que a gente vai encontrar nesse estudo, tá? A partir de agora a gente vai estudar um pouquinho das estruturas internas e externas, aquilo que está presente nos protozoários, né? E uma coisa aqui já a gente consegue visualizar já inicialmente, que é a complexidade de uma célula eucarionte com relação àquelas células procariontes que a gente estudou até o momento, né? Que foram das bactérias, né? A gente percebe nitidamente a presença de mais estruturas, né? Estruturas e também a questão de organelas, né? A questão de organelas, ela aparece aqui nas células eucariontes e nas procariontes a gente não tem organelas, né? E aí vale lembrar um pouquinho o que é uma organela, né? O que é uma organela? Uma organela é aquilo que é uma estrutura envolta de uma membrana, né? Então, por exemplo, lá nas células procariontes a gente tem os ribossomos, né? Ribossomos, erroneamente, muita gente considera como uma organela, mas na verdade não é, né? Então temos que tomar um pouquinho de cuidado. Então, lá nas procariontes a gente não tem organelas. Agora, nas eucariontes, que é a célula aqui dos protozoários, a gente já encontra aí as organelas bem diversificadas aí, tá? Com funções bem específicas, tá? Tratando um pouco aqui da estrutura, tá? Estou pegando aqui como exemplo um ciliado, né? Que é um protozoário ciliado, especificamente aqui um paramécium, que eu coloquei algumas estruturas também aqui, né? Para ficar didaticamente um pouco mais tranquilo da gente entender todas as estruturas que a gente vai encontrar, tá certo? Então, a gente vai encontrar nos protozoários, principalmente aqui nos ciliados, né, uma estrutura chamada de citóstoma, tá? O citóstoma, ele tem uma função aí bem análoga a uma boca, tá? Então, ele até parece uma boca, né? Então, ele tem uma função análoga a uma boca, tá? Que vai servir para quê? Para ele capturar alimento, né? Então o alimento vai entrar por uma região específica chamada de citóstoma, tá? Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o citóstoma ele vai estar onde? Nos ciliados. Em alguns protozoários a gente não vai ter, né? No caso aqui de uma ameba, a gente não vai ter esse citóstoma, tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho, mas é uma estrutura presente aí nos protozoários. Então o citóstoma, uma função análoga a uma boca. A função dele aí é capturar o alimento, né? Permitir a entrada do alimento para o interior da célula, tá? Vamos ter um prolongamento aqui, né? Chamado de citofaringe, né? Um prolongamento aí desse citóstoma, que aqui ele recebe o nome de citofaringe, tá? Outra estrutura que a gente vai encontrar aqui é o fagossomo, tá? O fagossomo vai fazer o quê? O alimento vai entrar pelo citóstoma, tá? Ele vai capturar esse alimento pelo citóstoma, e ele vai formar uma vesícula aqui chamada de fagossomo, tá? O fagossomo ele vai englobar esse alimento, e quando ele estiver cheio, né? Quando ele estiver bem carregado, ele vai se desprender aqui da citofaringe e vai seguir o caminho dele aqui dentro do citoplasma, até ele encontrar uma outra estrutura aqui chamada de lisossomo, tá? O lisossomo ele tem a função específica de digestão, tá? Ou seja, ele vai fazer a digestão daquele alimento. Então o fagossomo ele vai se juntar com o lisossomo, vai formar uma coisa só. Aqui dentro do lisossomo a gente tem enzimas, tá? Enzimas que vão auxiliar a digestão do alimento que está ali. Então o fagossomo ele vai se juntar com o lisossomo, formando aí um vacúolo digestório, que ele está aqui, ó, né? Esse vacúolo digestório aqui, ele é o que? A união do fagossomo e do lisossomo, tá? Eles vão se fundir ali e formando esse vacúolo digestório aí. Então esse vacúolo ele vai fazer a digestão, né? Os nutrientes e substâncias importantes para a célula ele vai distribuir então na célula, e aquilo que sobrar ele vai formar então um vacúolo residual, né? Então ele vai aproveitar as substâncias que são importantes para a célula, para o metabolismo celular, e aquilo que não serve para a célula, ele vai excretar, né? Ou seja, ele vai
chegar aqui numa região específica dos ciliados aqui, também conhecida como citopígio, tá? Que ele tem uma função análoga aí a um ânus, tá? Certo? Nós fosse pensar, então, uma função análoga à boca, uma função análoga ao ânus, tá? Então vai chegar nesse citopígio e vai eliminar esses resíduos aí, né? Ele vai excretar, tá bom? Outra estrutura que a gente vai encontrar comumente em alguns protozoários, né? Quando eu digo alguns é que não tem em todos os protozoários, né? Mas a gente encontra em alguns, né? É os estigmas, tá? Os estigmas ou ocelos, né? Ocelos, né? Que são o quê? Uma estrutura sensorial, né? Uma estrutura sensorial que vai auxiliar esse protozoário a se locomover em direção à luz ou não, né? Ou seja, esse estigma ele tem a capacidade de detectar luz, tá? Então, conforme o protozoário quer se movimentar em direção à luz, ele vai utilizar então esse estigma para se localizar ali no meio em que ele está vivendo, tá bom? Então, estigma, a função dela é sensorial, tá? Outra estrutura que a gente vai encontrar nos protozoários são os vacúolos contráteis, tá? Que são geralmente dois, né? Nós temos um em cada extremidade, né? Nós temos um aqui, né? E nós temos outro aqui, ó. Esse aqui também é um vacúolo contrátil, tá? Ele serve para fazer o quê? A osmorregulação, ou seja, ele vai regular a quantidade de água que tem dentro desse protozoário, né? Porque geralmente, né? Como o protozoário vive na água, ele precisa fazer essa regulação, porque senão a célula ela vai acabar estourando, né? A água tem a tendência de entrar na célula e ela vai acabar se rompendo e matando esse protozoário. E aí entra o vacúolo contrátil aí para fazer esse bombeamento para fora e fazer essa regulação osmótica aí, tá? Em algumas literaturas vocês vão poder encontrar também um outro nome escrito vacúolo pulsátil, tá? Pulsátil. Que, enfim, é a mesma estrutura do vacúolo contrátil, tá? Outra estrutura que a gente vai encontrar, né, a partir das células eucariontes é o núcleo, tá? No caso de alguns protozoários, eles vão ser dois núcleos, tá? A gente vai ter o macro e o micronúcleo, tá? Isso especificamente em ciliados, tá? Mas alguns protozoários vão ter dois, mas alguns vão ter somente um núcleo, tá bom? Então não é uma condição em que todos eles vão ter dois núcleos, tá? Então o macronúcleo está envolvido em uma função diretamente metabólica, né? Ele vai cuidar aí da parte metabólica da célula, e já o micronúcleo ele vai estar envolvido diretamente na reprodução, tá? Quando este for se reproduzir sexuadamente, através de conjugação, que depois a gente vai estudar isso aí, você vai ver que ele vai trocar micronúcleos com outro protozoário. Então, o micronúcleo, no caso dos ciliados, ele está envolvido diretamente na reprodução, né? Então, aqui é metabolismo e aqui ele está envolvido com a reprodução, tá? Outra estrutura que a gente vai encontrar já nas células eucariontes, e falando especificamente aqui dos protozoários, é o retículo endoplasmático, liso e o rugoso, que estão envolvidos aí diretamente em síntese de substâncias, né? Principalmente de proteínas e lipídios, tá? Proteínas e lipídios, tá certo? E também vamos encontrar, claro, os ribossomos aí, que vão agir como aceleradores da produção dessas proteínas aí, tá? Eles vão auxiliar o retículo endoplasmático a produzir muita proteína, né? Então eles vão sempre estar lá, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas temos lá o retículo endoplasmático rugoso, é o que? É um retículo endoplasmático que está associado a ribossomos. Já o retículo endoplasmático liso, ele não está associado a esses ribossomos, né? Por isso do nome rugoso e liso, tá? A membrana plasmática, que a gente vai encontrar em todos os organismos, né, que possuem célula, né, todos os organismos vivos, né, a gente vai ter a membrana, né, que vai estar envolta em toda a célula. Vamos encontrar outra estrutura chamada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi está aí
diretamente relacionado com a secreção de substâncias, né? E também com a produção direta dos lisossomos, né? O lisossomo ele é produzido no complexo de Golgi aí, tá? Outra estrutura aqui, o flagelo, diretamente relacionado com a locomoção desse protozoário, né? Então, o flagelo, que a gente vai estudar mais para frente também aí, com um pouco mais de especificidade, ele está envolvido aí diretamente na locomoção do protozoário, né? O citoplasma, o que é o citoplasma de uma célula? O citoplasma de uma célula é toda a região que está entre a membrana plasmática e a membrana nuclear aqui, tá? Então, toda essa região que está aqui é chamada de citoplasma, certo? O citoplasma, né, especificamente nos protozoários, ele está dividido em duas regiões distintas, que é o endoplasma e o ectoplasma. O ectoplasma é uma região mais externa, né? Ela pode ser bem fininha, como ela pode ser maior, dependendo do local em que esse protozoário vive, né? Porque ele está diretamente relacionado com a proteção mecânica da célula, né? Proteção contra impacto, contra alguma questão mecânica ali, tá? Já o endoplasma é a região mais interna e geralmente em maior quantidade, é onde vão estar mergulhadas aí as organelas, os ribossomos, né? Então toda a parte granulócita vai ficar no endoplasma. Já o ectoplasma geralmente não tem aí a questão de organelas nele, né? E ele está envolvido aí em processos de proteção mecânica. Outra estrutura, só voltando aqui, ó, o protoplasma, né? Quando vocês ouvirem a palavra protoplasma, né? O protoplasma é o que? É o núcleo mais o citoplasma. Quando eu estou falando em protoplasma, eu estou falando de toda a região interna da célula, do protozoário, tá? O protoplasma, eu sei que é relacionado a todo o citoplasma, que é da membrana até o núcleo, e mais o núcleo, tá? Então, quando eu falo em citoplasma, eu estou falando entre membrana até a membrana do núcleo. Agora, quando eu estou falando em protoplasma, eu estou falando de tudo que está aqui dentro, tá? Beleza? Mitocôndria, outra organela, né, muito importante, né, a partir aí das células eucariontes, está envolvido aí diretamente com o processo de respiração celular, ou seja, processo de formação de ATP, que é energia para essa célula, tá? Outra estrutura aqui que a gente vai encontrar são os cílios, né? Os cílios aqui eles estão envolvidos diretamente aí com questões de locomoção, né? Até porque os ciliados aqui eles não vão ter o flagelo. Então eles vão se movimentar através do batimento desses cílios aí, tá? Então o cílio ele tem duas funções. Uma função vai ser de locomoção, né? De locomoção, e a outra função é de nutrição, né? Então ele vai auxiliar o protozoário ciliado, né, a capturar alimento, porque vocês estão vendo que tem cílios aqui dentro da citofaringe. Então esses cílios vão auxiliar, por exemplo, uma partícula que ela se alimentou. Esses cílios vão, através do batimento deles, vão pegando essa molécula ali e vão levando ela até o fagossoma, até essa vesícula aqui chamada de fagossoma, né? Então eles estão envolvidos aí em dois processos, locomoção e nutrição, tá certo? Falamos aqui um pouquinho de toda a estrutura, né? Uma coisa é fato que vocês, algumas estruturas que vocês vão encontrar num grupo de protozoários, talvez no outro vocês não vão encontrar, né? Então, por exemplo, aqui uma ameba, né? Não vamos ter lá o citopígio, nem o citóstoma, não vamos ter cílios, né? Então ela é um pouquinho distinta, mas, enfim, questão de organelas a gente sempre vai ter praticamente as mesmas, tá? Outra estrutura que apareceu aqui que é diferente são os pseudópodes, né? Que são prolongamentos aqui da membrana, né? Através do endo e do ectoplasma, e que servem também para duas funções aí. Uma função de locomoção e uma função de nutrição também, porque é através dessas extensões dos pseudópodes aqui, ó, é que ele vai se movimentar. Ele vai lançando esses pseudópodes aqui e vai se movimentando, né? E quando tem uma partícula alimentar para ser fagocitada, vão criar essas invaginações aqui. Os pseudópodes vão englobar essa molécula e vão levar então ela para dentro da célula, tá? Para que seja formado então aí
os fagossomos e todo aquele processo de nutrição, que depois a gente vai estudar um pouquinho mais específico isso aí, tá bom? Mas aqui a gente também tem o ectoplasma, o endoplasma, tá? Tudo aquilo que a gente viu aqui, né? Mas que vão variar dentro dos grupos de protozoários que nós vamos estudar mais para frente, um por um aí, desses grupos, tá bom? Falando especificamente de algumas estruturas aí, né? Nós temos aí uma estrutura chamada de núcleo, né? Como a gente viu agora há pouco aí, eu falei que em alguns protozoários a gente tem um núcleo só, tá? Então a maioria deles vai ter apenas um núcleo, tá? Então a maioria dos protozoários tem um núcleo único. Mas os ciliados, que é o exemplo que eu trouxe para vocês ali daquele primeiro desenho, ele vai ter dois núcleos aí, tá? Que vai ser o macro e o micronúcleo. O macronúcleo responsável pelo desenvolvimento de atividades metabólicas, né, e processos regenerativos da célula, né, quando esta sofreu algum tipo de dano, e também o micronúcleo, né, que está ligado diretamente aí à reprodução. E o micronúcleo ele pode ter mais de um, tá? Pode ter vários aí micronúcleos, tá bom? Então ele pode ter uma grande quantidade dentro de uma célula, tá? Outra estrutura que a gente encontra então já nessas células é o citoplasma, né? Então o citoplasma dos eucariotos geralmente é homogêneo, né, e granulado, né, porque temos a presença ali dentro de várias estruturas, né, ribossomos, temos presença de organelas, né, e quase sempre incolor, quase sempre porque alguns protozoários como esse aqui, ó, desse desenho, vocês estão vendo que ele não é incolor, ele tem uma coloração aqui, um certo azul esverdeado, digamos assim, né? Puxa para um azul ou um verde, né? Então, alguns protozoários possuem alguns cromatóforos, tá? Os cromatóforos, aí, se nós for falar deles, aí são células que possuem uma grande quantidade de pigmentos dentro, né? E esses pigmentos, então, eles são responsáveis aí por captar luz, né? E nesse caso, eles acabam refletindo também essa luz e deixando o citoplasma desses protozoários aqui com uma certa coloração, né? Então, nesse caso aqui, do Stentor coeruleus, aqui está errado, né? Tem o E aqui, que falta o E ali, ó. Coeruleus, tá? Stentor coeruleus, ok? Você pode pesquisar também sobre ele aí, né? Vocês vão ver que eles possuem aí cerca de uns 2 milímetros, né? E eles vivem aí com essa coloração aí, então, diferenciada de alguns. Mas não é todos, tá? Que vão ter esse tipo de situação. A maioria tem o citoplasma aí incolor, tá certo? E a questão aqui também do endo e do ectoplasma, tá? O ectoplasma, então, aqui, ó, já sublinhei aqui, ó, ele tem uma função de proteção mecânica e ele é a região mais externa dentro da célula, né? Se nós pensar numa célula aqui, então, um protozoário, uma região mais externa aqui em cima aqui seria o ectoplasma e uma região mais interna, onde vai ter todas as organelas ali dentro, é o endoplasma, tá? Então o ectoplasma é a região mais externa, viscosa, com pouca granulação e quase sem organelas, né? Então é uma região que as organelas não vão estar com muita frequência, tá? Podem desempenhar funções relacionadas com a proteção mecânica e também ele pode ser transformado numa estrutura de proteção quando os ambientes for desfavoráveis, tá? A formação, por exemplo, de uma certa camada mais rígida, né? Quando este está num ambiente que seja desfavorável, um ambiente que está sem água, por exemplo, ele pode formar uma estrutura muito parecida com o endósporo que a gente estudou aí nas bactérias, tá? E a questão de sustentação também dessa célula, tá? Então, o ectoplasma está envolvido mais nessas funções aí, diferente do endoplasma, tá? Que é uma região mais interna, mais fluídica, né? Mais líquida, digamos assim, e que ali a gente tem a presença de praticamente todas as organelas que compõem a célula do protozoário, tá? A quantidade é muito variável dos dois, tá? Então, em alguns protozoários pode ter mais endoplasma e uma camada mais fina de ectoplasma, né? Ou alguns podem ter uma camada de ectoplasma maior, né? Dependendo do local que ele está
está vivendo, do habitat dele lá, requer uma camada de ectoplasma um pouquinho maior, tá bom? Então, o citoplasma é uma região que compreende da membrana até o núcleo, até a membrana nuclear, e esta pode ser dividida em duas regiões, né, que é o ecto e o endoplasma, tá bom? Outra estrutura aí que a gente viu anteriormente é o retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático está associado diretamente com a síntese de proteínas dessa célula, tá? Então, o retículo endoplasmático é formado por um conjunto de canais e túbulos ou cisternas membranosas, de onde brotam ou se juntam pequenas vesículas, tá? Ou seja, ali vai ocorrer a formação de proteína, a produção da proteína, e essas vão estar dentro de uns saquinhos, né? Que são chamados de vesículas, que depois vão ser passadas lá pro complexo de Golgi, tá bom? Então, eles sempre vão estar próximos do núcleo, né? O núcleo, né, seria essa região aqui no meio. Então, o núcleo vai mandar a informação, né, através de um RNA mensageiro, né? Esse RNA vai chegar no retículo endoplasmático, vai haver a grande produção de proteína e que vai ser liberado através de vesículas, né, que são os pequenos saquinhos que vão estar carregados aí de proteínas. Inclusive, alguns deles podem se transformar futuramente, depois de passar no complexo de Golgi, em lisossomos, tá? Beleza? Então, o retículo está envolvido com a síntese de lipídios, o retículo liso está envolvido diretamente com a síntese de lipídio e desintoxicação nas células hepáticas. Nesse caso aqui, o retículo endoplasmático rugoso. Por que é rugoso? Porque está associado a quem aqui? Rugoso porque tem ribossomos aqui. Ribossomos que estão aí envolvidos num processo de aceleração de produção de proteínas, tá? Então, esses ribossomos eles vão estar associados a esse retículo, a essa fábrica de produção de proteínas aí, né? E por esse motivo é chamado de retículo endoplasmático rugoso, tá? E no rugoso nós temos síntese de proteína. Já o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos associados a ele, por isso que é chamado de liso. E nele ocorre síntese de lipídios, tá? Então, no liso, lipídios e no rugoso, proteínas, tá certo? Beleza? Aqui está falando de desintoxicação nas células hepáticas, mas, por exemplo, no corpo humano, que a gente tem as células que compõem o nosso fígado, por exemplo, né? O retículo endoplasmático liso ele faz essa desintoxicação também, né? Então, por exemplo, alguma substância que está no nosso corpo que não é boa para o nosso corpo, o que vai acontecer? Vai ser metabolizada nesse retículo liso aqui, tá bom? Então ele também serve como um desintoxicante, digamos assim, da célula, né? Ele vai eliminar substâncias tóxicas para a célula, tá? A outra estrutura aqui que a gente vai trabalhar hoje é o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi, ou Golgiossomo, né? Ele é um sistema de membranas, né? E que tem uma função principal aqui de secreção, tá? De secreção. Também na formação dos lisossomos, tá? Os lisossomos que a gente falou agora há pouco aí, que estão envolvidos no processo de digestão, ou seja, olha esse desenho aqui do complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi, então, são vários, digamos, sacos achatados, né? Que vão receber essas vesículas que foram produzidas lá no complexo de Golgi, no complexo de Golgi não, no retículo endoplasmático, né? Então aqui nós temos duas faces, né? A face cis e a face trans. A face cis ela sempre está voltada para o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele produz as vesículas, né? Essas vesículas entram no complexo de Golgi, passam por uma transformação e aí são liberadas aqui vesículas prontas para serem secretadas ou formar lisossomos aqui, lisossomos, certo? Ou seja, vão produzir vesículas que podem ser secretadas ou vão produzir lisossomos, tá? Aqui a gente tem só um desenho um pouquinho mais completinho, né? Aqui a gente tem quem aqui, ó? O
retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático recebe a informação do núcleo, né? Essa informação, através de um RNA mensageiro, vai chegar aqui no retículo endoplasmático, o retículo vai receber essa informação e vai fazer a produção aí de proteína. Essas proteínas vão sair dentro de vesículas, né, que são esses saquinhos, vão chegar no complexo de Golgi, vão passar pelo complexo de Golgi e vão ser, digamos assim, transformadas, ser ativadas para que elas tenham função, né? E aí elas podem ser secretadas, né, através da membrana, ou elas podem virar lisossomos, tá certo? Que são responsáveis aí pela digestão do material que esse protozoário se alimentar, tá certo? Sobre as duas faces aqui, nesse momento, claro, é legal você saber, né? A face cis, ela sempre vai estar voltada então para o retículo, e a face trans, que é a face que vai estar voltada para a membrana, tá certo? Então ele entra pela face cis e sai pela face trans do complexo de Golgi, tá? Em alguns locais vocês podem encontrar, por exemplo, essas vesículas sendo chamadas de vesículas cis, as que vão entrar aqui, e as que estão saindo de vesículas trans, tá? Então entra pela cis e sai pela trans, tá certo? Vimos algumas estruturas então dos protozoários. Para a aula de hoje a gente vai encerrando por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar vendo outras estruturas, né? Inclusive, além de organelas, a gente vai trabalhar também um pouquinho das estruturas externas que a gente vai encontrar neles, tá certo? E também dando uma relembrada, né, nas funções dessas estruturas, que depois vai facilitar quando a gente entrar nos grupos de protozoários, quando a gente falar o lisossomo, daí você já vai ter essa concepção, já vai estar sabendo aí da função do lisossomo, tá? Beleza, gente? Desejar aí vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.